O programa de hoje vai abordar o tema doenças raras, com autoridades nesse tema como entrevistadas, além de mães. Estejam conosco. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a definição de doença rara é aquela que atinge até 65 pessoas em cada 100 mil habitantes. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil existem aproximadamente 13 milhões de indivíduos portadores de doenças raras. Essas doenças raras, elas atingem principalmente crianças, em torno de 75%. 30% dessas doenças raras levam ao óbito em torno dos 5 anos de idade e 80% destas doenças são de ordem genética. Hoje no Brasil nós temos aproximadamente 240 serviços que prestam assistência de diagnóstico e acompanhamento dessas doenças. Mas nós percebemos ainda a dificuldade que se tem num diagnóstico precoce para se instituir um tratamento o mais depressa possível. Hoje nós vamos contar com convidadas bastante especiais. A nossa primeira convidada é Tatiana Adams, minha colega, e que tem na sua família as suas filhas com um diagnóstico de atrofia muscular espinhal. Então, Tatiana, eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores um pouco sobre essa doença em especial, como que foi na sua família, como que aconteceu esse diagnóstico, as dificuldades para isso, para que as pessoas comecem a ficar atentas e saberem que caminhos que devem seguir. Eu tenho duas filhas, uma hoje está com 18 anos e a outra está com 15. Ambas têm a mesma doença, porém com graus diferentes. A de 15 anos tem um grau mais grave. O nome da doença é atrofia muscular espinhal. Eu descobri a doença logo quando a primeira filha estava entre 1 e 2 anos e começou a ter muitas dificuldades locomotoras para caminhar, para levantar um braço, para se levantar quando estava sentada. E procuramos, na época nós morávamos no Mato Grosso, e procuramos especialistas, ortopedistas, neurologistas, e por ser uma doença rara e de pouco conhecimento, tivemos um pouco de dificuldade para o diagnóstico a ser fechado. Nessa época, logo em seguida, eu estava grávida da segunda filha. Quando nós conseguimos fechar o diagnóstico, nós passamos por Goiânia e acabamos fechando em Curitiba, por um geneticista local de lá. E logo sendo fechado o diagnóstico, nasceu a segunda filha, também foi diagnosticado com o mesmo problema. É uma doença progressiva, degenerativa, genética e na literatura fatal até os 4 anos de idade. E tivemos, logo em seguida do diagnóstico fechado, tivemos que nos mudar para Campo Grande, por ser um centro maior, com especialistas mais direcionados tanto na área de fisioterapia quanto na área médica. E hoje já estamos há 10 anos aqui, doutora, nessa luta, e essa esperança já está sendo um pouco mais próxima da cura para nós. Então, a gente percebe, Tatiana, que no seu caso, o diagnóstico precoce dessa alteração, ele foi fundamental, porque hoje as meninas têm uma perspectiva de vida que não tem mais idade, né? É verdade, ainda mais agora que a gente já tem o desenvolvimento de todas essas linhas de tratamento. Mas nós estávamos conversando antes também sobre os centros de pesquisa. Hoje você me disse que especificamente nessa doença das suas meninas existem centros de pesquisas na USP e no Rio de Janeiro, na Federal do Rio. Isso. E que os Estados Unidos estão bastante adiantados. Inclusive você me mencionou sobre uma medicação que os custos ainda é bastante inviável,
mas que já existe, né? Saiu a primeira medicação agora em estudo nos Estados Unidos, ela foi aprovada pela FDA, que é o órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos, foi dada entrada na Europa, e essa medicação ela recém foi lançada, mas porém ainda não ao alcance de muitos. Ela está como a segunda medicação mais cara do mundo. E para que dê entrada tanto na Anvisa, para que a gente possa ter um pouco mais de chance dessa medicação ser também autorizada para que venha a ser produzida e distribuída aqui no Brasil, nós precisamos, não só pela doença que minhas filhas hoje são portadoras, mas todas as doenças raras, que as pessoas, os pais, os familiares procurem os médicos, os especialistas que sejam cadastrados como doenças raras, para que possa ter um dado real de quantas são essas pessoas, aonde elas estão, para que possa ter um acesso mais fácil, tanto quanto a pesquisa da atrofia em si, quanto de outras patologias também. Então é muito importante que as pessoas busquem, tanto pelo SUS quanto a parte privada, mas que seja feito esse banco de dados. Certo. Muito obrigada, Tatiana, pela presença. Senhora. É um alerta para todos. Observem em casa, observem os sintomas das suas crianças e procurem assistência. Não se deem por vencidos se aquele diagnóstico não foi suficiente e procurem as ajudas. Hoje existem grupos já organizados, hoje existe muita pesquisa avançada em várias doenças raras, mas é bem como você falou, a gente precisa que todos se encontrem para que sejam diagnosticados, para que exista um número correto para a gente poder sugerir esses tratamentos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, senhora. Obrigada a todos. Deus abençoe. Dando continuidade ao nosso assunto sobre doenças raras, nós vamos abordar o tema fibrodisplasia ossificante progressiva, ou FOP. Essa patologia é tão rara que acomete 1 a cada 2 milhões de nascimentos e no mundo há registros de aproximadamente 800 casos. No Brasil, devem existir mais ou menos 100 casos dessa doença, sendo que em acompanhamento e com diagnóstico em torno de 60. O interessante dessa doença tão rara e tão séria é que o diagnóstico ele pode ser bastante simples. Ele só requer um olhar atento dos pais e do pediatra que recebe esse bebê. Durante todo esse bloco, nós vamos exibir a imagem do pezinho, onde o dedo tortinho, os 2 dedos maiores, o dedão, é o sinal patognomônico dessa doença e pode ser vista a partir do nascimento. Nós convidamos Marilene, minha amiga, que aceitou de pronto vir aqui, e ela e o seu marido, o Dr. Durval, pediatra, meu professor da universidade, que além de serem pais do menino portador da FOP, são estudiosos e hoje autoridades nesse assunto em relação à comunidade científica mundial, inclusive já com propostas de tratamentos e esses tratamentos já em andamento, com bastante sucesso em pacientes daqui do Brasil. Marilene, por favor, fale um pouco para nós sobre essa doença. É uma satisfação muito grande estar aqui, é uma satisfação grande também poder falar sobre a FOP, que tem sido, vamos dizer, grande parte da nossa vida, da nossa luta, das nossas conquistas e também não deixa de ser de nossos sofrimentos, porque o que motivou tudo isso foi realmente a busca por alguma coisa que pudesse oferecer menos sofrimento às pessoas. A fibrodisplasia ossificante progressiva é uma doença que quando a criança nasce, como você disse, ela nasce só com os dedão do pé tortinho. E isso daí, depois, ao longo da vida, não importa a idade, mas um dia ela vai começar, ela vai apresentar crise, vai apresentar inflamação, vai apresentar dores. E depois desse período de crise, então ocorrem as ossificações. É como se estivesse formando um segundo esqueleto.
e esses ossos então vão ocupando os espaços de ligamentos, de tendões, músculos. E a parte do corpo onde vai se formando esses ossos vai automaticamente travando. Então uma pessoa pode perder o movimento pescoço, coluna, braço. Então o paciente acaba fazendo algum movimento em defesa, ali, o movimento álgico. E à medida que ele faz o movimento álgico, que ele se posiciona, naquela posição ele vai acabar se travando e vai acabar paralisando realmente o movimento. Então é uma doença extremamente grave, dolorida e o sinal, na verdade, fica difícil, às vezes dar o diagnóstico pelo desconhecimento, porque ela é rara. Então muitos profissionais que têm contato com esses pacientes não identificam a doença, porque na verdade não está atrás do sinal que é da doença. Certo. Então vai acabar avaliando a consequência. Às vezes há pacientes que passam anos rodando sem ter o diagnóstico. Pois é, você comentou pacientes que são diagnosticados somente na adolescência, e esse aspecto do dedo do pé, ele veio desde o nascimento. Desde o nascimento. Eu, por exemplo, tive contato com a doença e ficamos sabendo, porque quando meu filho nasceu, meu marido já era médico, já fazia até pós-graduação e tudo mais, e ele, como médico, ele foi procurar o que significava aqueles dedos. E 2, 3 dias depois ele falou, não, isso daqui pode ter realmente uma ligação com doença esquelética. Coisa que na verdade a gente não quis saber, não quis acreditar. E foi só depois realmente, quando apareceu realmente os sinais, que a gente falou, olha, aí foi rápido o diagnóstico, porque já tinha visto lá atrás. E você me contou que durante essa trajetória vocês estiveram nos Estados Unidos, você e seu marido fizeram estudos, vocês são ligados à Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, e inclusive com produção de trabalho, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado nessa área, e através de todas essas pesquisas, tanto de iniciativa de vocês, como com a ajuda do biólogo, responsável por isso, vocês conseguiram chegar a uma sugestão de tratamento que já está sendo instituído e pronto para ser publicado. Na verdade, assim, nós estamos assim num bom processo, tá? Nós estamos assim com resultados que realmente responderam às nossas hipóteses, que nos traz assim muita felicidade, porque tanto pacientes que estão tratando têm respostas clínicas, quanto nossos testes em biologia molecular corresponderam ao que a gente estava procurando. Então nós estamos com trabalhos assim para ser publicados. Mas a nossa pesquisa ela é feita, nós trabalhamos com a equipe, a Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, nosso laboratório de biologia molecular é desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais, e agora em novembro, final do ano, nós fizemos também um convênio com a Universidade de Walsh para desenvolver alguma parte da pesquisa, da parte celular, lá nos Estados Unidos, que nós não conseguimos desenvolver aqui. Essa parte celular desenvolvida lá traz e faz a gente complementar a pesquisa aqui. Que beleza. E o que a gente percebe é que nessa pesquisa toda vocês contaram sim com apoio de verbas, de incentivos da parte da universidade, mas que muita coisa vocês fizeram também com gerenciamento de recurso próprio. E que assim, dentro de Campo Grande, dentro do Mato Grosso do Sul, a gente tem pesquisadores e resultados de pesquisas de importância, de uma relevância para o mundo inteiro, que precisam ser identificados, que precisam ser melhor agraciados, na parte do que se diz ao tocante desses recursos, Nesse aspecto, é muito, muito importante mesmo que a gente tenha uma instituição, que a gente participe de uma instituição, que a gente represente uma instituição. E graças a Deus nós temos realmente a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, nós temos a Universidade Federal de Minas Gerais, nós fazemos parte então do programa de pós-graduação
Daqui, atualmente eu faço doutorado nessa área, na área de FOP, mas fazendo parte aqui do programa de pós-graduação aqui da universidade. E isso tudo é muito importante. Mas assim, a parte financeira mesmo desse projeto, o que nós mais conseguimos foi realmente doação vindo de pessoas físicas, ou então nós mesmos falando, não, nós precisamos comprar um medicamento, nós precisamos mandar para um paciente. Então inicialmente isso a gente fazia realmente com nossos recursos. Aí depois disso que nós tivemos, graças a Deus, pessoas que realmente abraçaram a nossa causa e fizeram alguma doação maior, é que nós conseguimos realmente comprar o material de laboratório, tanto para o laboratório daqui, quanto para o laboratório de Minas Gerais, que nós podemos promover transporte para alguns pacientes, promover mandar de medicamento, às vezes o suporte em hospedagem desses pacientes quando eles têm que se locomover. Então foi aí que nós conseguimos realmente dar um impulso na pesquisa e concluir determinadas coisas. Então, para ver como que é importante a união de todos, né, de toda a comunidade científica através das instituições de ensino, a população em geral através das ações e o governo reconhecendo toda essa pesquisa e destinando as verbas para isso. E uma coisa também que eu achei importantíssima e que eu acho que isso tem que realmente se tornar lei, como você disse, o teste do pezinho hoje ele é obrigatório, então que se inclua nesse screening uma avaliação clínica desse pezinho, não simplesmente furar o pezinho e tirar a gotinha de sangue, mas olhar para esse dedinho, né? Olhar a parte morfológica, ver não, olha, vamos ver a anatomia aqui, vamos ver a parte morfológica, porque pronto, observou alguma anomalia de forma, pede para ser avaliado. E temos agora, né, o centro porque de a nossa perspectiva de tratamento, hoje nós estamos socorrendo pacientes assim, que já estão assim, com bastante sequelas e tudo mais. E por falar em sequela, e por falar em fechamento de boca, por falar não sei o quê, esse daí foi um dos traumas assim, que me assombrou a vida toda, porque eu como dentista, o meu maior medo do mundo, desde o primeiro, do diagnóstico, o que eu tinha medo era que o meu filho perdesse o movimento da boca. E isso daí passou longos anos e um determinado dia ele me chamou e disse, mãe, e ele já não estava conseguindo abrir a boca, tá? E aí passou, foi um grande sofrimento tudo isso, ele perdeu em torno de 70% do movimento da boca e depois de 2 anos que ele estava tomando o nosso medicamento, ele me chamou de novo e falou, mãe, ó, e a boca estava abrindo 100%, e ele abre a boca até agora até 100%. Então, qual que é o nosso propósito realmente nessa luta toda, nesse tratamento? Para as pessoas que estão agora, que já têm sequelas e tudo mais, que elas possam viver melhor, que elas não tenham dor, que não tenham as crises, porque as dores que os pacientes relatam, você tem uma ideia, tem pacientes que chegam a tomar morfina para controlar a dor, e com o medicamento eles não têm mais dor. Então, assim, que eles realmente, que esses pacientes tenham uma vida melhor, que a gente consiga proporcionar uma qualidade de vida melhor, mas o nosso objetivo maior, é quando chegar uma criancinha perto de nós, a gente conseguir falar assim para eles, você vai ter um desenvolvimento de vida normal. Você não vai ter essa mudança toda nessa família. E que a gente consiga se unir e fazer essa troca mesmo e ser mais feliz. Bom, Marilene, muito obrigada pela sua presença, sabe? Obrigada a você. Eu acho que foi muito didático, a gente precisa sim passar, nós vamos replicar essa imagem desse pezinho em todos os lugares que a gente puder e vamos tentar sensibilizar para que isso se torne uma rotina e o diagnóstico precoce dessa doença seja feito e com o tratamento que vocês são pioneiros e que está dando certo, como você disse, essas pessoas atinjam uma qualidade de vida e que vivam normalmente essa vida inteira. Essa vida é melhor. Então, obrigada a vocês. Obrigada. Família feliz é família protegida. Na VacineCare, você encontra vacinas importadas para crianças, adolescentes e adultos. Furo de orelha seguro e higiênico, teste de alergias, teste do pezinho, rede fria controlada 24 horas por dia.
Temos um espaço especial e divertido para o seu filho e uma equipe de profissionais especializados. Vacine Care, clínica de vacina especializada. Casa Design Móveis. Nova loja. Altos da Afonso Pena. Venha e surpreenda-se. A natureza trouxe o Bar Batimão. Agora, a Ana Matos Cosméticos traz os benefícios do Bar Batimão em uma linha natural e sem corantes para você. Sabonetes, sabonete líquido, creme para as mãos, creme hidratante para o corpo e pós-barba. Linha Bar Batimão Ana Matos. Nada mais natural que cuidar de você. Nas melhores farmácias e no site www.anamatos.com.br. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. O quadro Intimidade hoje conta com a presença de Karina Brum, sexóloga responsável pela Boutique Labareda, e hoje nós vamos abordar um assunto que faz parte da vida de todos os casais. Depois de um determinado tempo de relacionamento, o casal se resolve juntar, se casar, unir as suas vidas, unir as suas casas, principalmente. E nessa nova fase, onde a convivência é diária, o espaço dividido é um só, é comum, muitas coisas têm de particularidade. Então, o que nós queremos abordar aqui é que não só a preocupação com a festa, com o evento, casamento, ou se não houver festa, o evento mudança de casa, nós precisamos tomar alguns cuidados. Karina, fala um pouco para nós dessas núpcias. Bem, obrigada pelo convite, Ana. O casal ele está realmente preparado para a parte do casamento, ele está focado nessa parte, só que ele se esquece, negligencia, eu acredito. Nesse detalhe importante, que é o pós. Então, sim, existe um aconselhamento, um acompanhamento, existe toda uma estrutura que nós damos aqui. E o que a gente percebe também, eu achei interessante você falar o negligenciamento, porque o foco é tanto na festa, na roupa, que até os exames pré-nupciais, que são muito importantes nessa fase, são também negligenciados. Então, assim, é importante que esse casal procure os médicos, né, um urologista, um ginecologista, para que toda essa parte de saúde médica seja avaliada e seja orientada. Não é verdade? Justamente. E nós indicamos isso. Quando a cliente chega até nós, encaminhada, seja ela pelo cerimonialista ou até mesmo pelo padre da igreja, a gente pergunta, eu principalmente faço uma triagem, se já foi ao ginecologista, se já fez os exames. O que me causa muita estranheza é o desconhecimento. Eles olham e falam assim, temos que ir, tem que saber, tem que se conhecer, tem que fazer. E não somente essa parte, a parte do amor que vai envolver depois, do relacionamento, dessa intimidade. Porque a palavra é bem essa mesmo, intimidade que vai existir após o casamento. É onde precisa de apoio, de aconselhamento, de pessoas profissionais que saibam o que estão falando, né? Sem dúvida. Então, assim, o que nós queremos aqui é acender essa luz de alerta. Com o evento, viver a intimidade como um casal.
e isso tem que ser abordado tanto da parte médica, com bastante cuidado, com bastante atenção, quanto da parte sexual, com toda a orientação que esse assunto merece. Justamente. É importantíssimo a preparação, o planejamento do capital erótico pós-casamento. Para ela saber como inovar, como manter a chama acesa. E é bom eles terem noção do que fazer, inclusive, para ter uma vida sexual plena, satisfatória, divertida, porque bom humor é fundamental. E bem planejado, isso é um sucesso. Karina, agradeço a sua participação no nosso quadro e vamos estar aqui todas as semanas dando as dicas e orientações sobre a sua intimidade. Obrigada e será um prazer. Olá! Você quer saber como a saúde animal interfere na saúde humana? Eu sou o Celso Tabosa, médico alergista, imunologista e acupunturista, e este é o tema desta semana aqui no Prevenção em Foco e muito mais. Como a saúde animal afeta a saúde de sua família? É muito comum ter animal de estimação em casa e em muitos casos esses animais fazem parte da família. Portanto, esses animais devem portar de boa saúde para não causar ou não transmitir doenças à sua família. Quais são as principais doenças causadas por animais? Essas doenças a gente chama de zoonose, são doenças transmitidas de animais para o ser humano. Dentre essas principais doenças nós temos, por exemplo, os parasitos que causam verminoses, gastrointestinais, alergia aos pelos de animais, assim como doenças infecciosas, entre elas, por exemplo, a leishmaniose, brucelose, toxoplasmose, a raiva, então, e muitas outras doenças, a sarna também, que é a escabiose, tudo isso causada por animais. Uma doença preocupante é a leishmaniose. A leishmaniose é causada pela picada de um mosquito, ao qual esse mosquito pica o animal contaminado por um protozoário e depois pica o ser humano e acaba causando a doença leishmaniose. A leishmaniose é uma doença que afeta a mucosa, a pele e as vísceras. Então tem a leishmaniose cutânea mucosa e leishmaniose visceral, que é uma doença grave. Como prevenir as zoonoses? A prevenção sempre é o melhor remédio. É muito mais barato prevenir do que fazer um tratamento curativo. Então a prevenção é muito importante. Dentro da prevenção, deve ter o cuidado do animal ser vacinado, tem que manter a vacinação em dia, tem que ser vermifugado, tomar os remédios para verme. Também, antes das refeições, deve-se lavar as mãos, assim como também levar os animais para visitar o veterinário para manter a saúde do animal. Uma outra coisa importante também é a alimentação saudável do animal, que o animal bem nutrido também vai prevenir as doenças. E além de não deixar acumular fezes e urina nos quintais. Essa é uma forma de prevenir. O cuidado dos animais de estimação é uma extensão da família. Afinal de contas, o animal de estimação faz parte da família. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente nos nossos canais de comunicação. Muito obrigado e aguardamos todos vocês no próximo programa. Até mais!